Olá, que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. A oração, ela move os céus e a terra. O Senhor Jesus disse: tudo o que pedires em oração, crendo recebereis. E nessa oração de hoje você vai pedir a Deus saúde, cura, prosperidade, bênção para a família, para o trabalho, e aquilo que você pedir, eu creio que Deus ele vai te entregar, tá bom? Vamos orar, vamos pedir para Deus abençoar a nossa casa, a nossa família e a nossa vida. Já peço a você que está me assistindo, se não é inscrito no canal, se inscreve, coloca o joinha, porque ajuda muito. O YouTube manda para mais pessoas o vídeo quando tem bastante like, e coloca o nome nos comentários, porque eu vou orar. E na oração eu vou pedir para Deus abençoar a tua vida em nome de Jesus. Se você ainda não faz parte do meu canal de oração no WhatsApp, manda um oi agora, mas manda agora. Lá no meu WhatsApp eu vou salvar seu número para você acompanhar a oração das 5 horas da manhã. Todo dia, 5 da manhã, a gente acorda já realizando essa oração. É a primeira oração do dia, é a oração onde Deus tem abençoado a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, onde nós entregamos o dia nas mãos de Deus. E aí, meu irmão, até o que era para dar errado, dá certo, porque Deus ele abençoa, tá bom? Quero você nesse canal de oração lá do WhatsApp. Manda um oi aí que eu vou salvar o seu contato, tá bom? Todo mundo tá entrando lá no WhatsApp, já tá com mais de, acho que 20 mil pessoas que oram comigo ali nos status, hein? São mais de 20 mil pessoas orando nos status do WhatsApp. Bastante gente, não é? E você, vai ficar fora? Entra para essa corrente de oração. Lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31, fala sobre Pedro. Vamos meditar na palavra? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converterdes, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. O Senhor Jesus havia falado para Pedro que naquela noite Pedro iria negá-lo 3 vezes. Pedro rejeitou isso. Pedro não aceitava, Pedro se indignou. Ele disse: não, Senhor, eu não te deixo, eu não te abandono. Eu estou pronto para, se precisar, morrer contigo ou ir para a cadeia contigo. Em outras palavras, eu estou com Jesus, eu estou com Deus, eu estou com o Senhor, para o que der e vier. Foi isso que Pedro ele disse: eu estou com o Senhor, eu não vou te negar. Eu não vou negar o Senhor, eu não vou negar a minha fé. E você já deve ter visto muitas pessoas falarem isso. Não, eu saí da igreja? Nunca. Eu sair da fé? Nunca. Eu deixar de buscar Jesus? Nunca. Eu parar de orar, de jejuar, de abandonar a fé? Nunca. Muitos fazem como Pedro. Falam: não, eu não vou deixar Jesus, eu não abandono Jesus, eu não nego Jesus, eu estou com Jesus. Só que, naquela mesma noite, olha no versículo 54. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Bom, preste atenção. No início da leitura, quando Jesus ele fala para Pedro: ó Pedro, você vai me negar, mas quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Pedro estava perto de Jesus e disse: olha, eu nunca vou te negar. Eu estou pronto para, se preciso for, morrer contigo. Eu estou aqui para o que der e vier. Eu não nego Jesus. Isso ele estando perto de Jesus. Agora, Pedro o seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse:
este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, eu não o conheço. Bom, o mesmo Pedro que algumas horas antes falava: olha, eu tô contigo para ser preso, eu tô contigo para ser morto. Na mesma noite, já de longe o observando, quando falar: olha, você é um deles, é um dos discípulos, ele negava. Mas vem cá, eu quero que você entenda uma coisa. Pedro, quando estava ao lado de Jesus e disse: eu estou contigo até para morrer ou ser preso, ele defendeu Jesus quando os soldados vieram para prendê-lo, até tirando a espada e cortando a orelha do soldado Malco. Ele, estando perto de Jesus, ele era uma pessoa que tinha ali a disposição para morrer por Jesus, para ser preso com Jesus. Mas agora, Jesus já preso, ele está longe. Ele observa Jesus de uma distância. E quando fala: olha, você estava com ele, ele nega. Por quê? Com Jesus, eu tenho condições de enfrentar qualquer situação. Com Jesus, eu tenho condições de enfrentar o que tiver que enfrentar. Tanto que quando Pedro estava com Jesus, ele andou sobre as águas. Quando Pedro estava com Jesus, ele desfrutou de uma multiplicação de pão e de peixe, de uma pesca maravilhosa. Ele viveu o milagre da ressurreição de Lázaro. Ele viveu o milagre da ressurreição da filha de Jairo, a cura da mulher hemorrágica. Então Pedro, estando com Jesus, era capaz de enfrentar a morte, a prisão, os soldados, como ele enfrentou e cortou a orelha de um, mas agora Jesus está longe dele, está distante dele. E esse mesmo Pedro, que naquela noite estava disposto a morrer por Jesus e lutando por Jesus, agora está negando Jesus. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a importância de você ter Jesus contigo, de você estar perto dele, junto dele. Porque quando vierem as provações, as tribulações, as dificuldades, por você estar junto de Jesus, você consegue vencer todas as provações. Aí aqui diz, versículo 58. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu é dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque és galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Ou seja, ele negou as 3 vezes antes que o galo cantava, como o Senhor Jesus havia dito. Bom, você vê a diferença de um Pedro com Jesus, perto de Jesus, e de um Pedro sem Jesus, longe de Jesus? Conseguiu ver essa diferença? E é por isso que é tão importante que você tenha o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não é ter Jesus ou ter Deus do meu lado, mas tê-lo dentro de mim. É você ter o Senhor Jesus habitando em você, é você ter Deus morando em você. Você longe de Deus, ou seja, sem o Espírito Santo, você está sujeito a negá-lo, a ceder aos problemas, às fraquezas, às lutas. Mas com Deus, com Jesus, aí você vence o que tiver que vencer, enfrenta o que tiver que enfrentar, e Deus, ele te dá vitória. Diz mais aqui, vamos continuar lendo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente, ou seja, veio o arrependimento. Mas eu entendo, e o Senhor Jesus sabia disso, tanto que falou para ele: depois, quando te converter, fortalece os seus irmãos, que tudo isso foi porque Pedro estava longe de Jesus e ali ainda não havia o Espírito Santo sobre a vida dele. Tanto
que depois o dia de Pentecostes vem e Pedro, ele recebe ali o Espírito Santo. Pedro, ele é preso e dizem assim para ele: olha, ô Pedro, se você não deixar o teu Jesus, se você não parar de falar que ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, nós vamos te crucificar, igual crucificaram a ele. Ah, meu irmão, Pedro falou: pode crucificar, mas crucifica de cabeça para baixo. Eu não sou digno de ser crucificado como Jesus. Tanto que isso você não vai achar na Bíblia, mas os estudos mostram que Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Essa foi a morte de Pedro. A crucificação de cabeça para baixo. Então você vê, o Pedro, depois que recebe o Espírito Santo, se dispôs a morrer por Jesus. Não mais o negou. Não mais o deixou. Tá vendo? Se você tiver o Espírito Santo na tua vida, meu irmão, se você tiver a presença de Deus dentro do teu coração, se você tiver o Espírito Santo, não tem nada nesse mundo que vai te parar, que vai te vencer. Você precisa ter o Espírito Santo. Você precisa ter a presença de Deus para você vencer as lutas, as dificuldades, para você conseguir alcançar a tua salvação. Porque tem muita gente hoje que, por não ter o Espírito Santo, quando o diabo vem e apresenta algo, ela nega Jesus para aceitar aquilo que o diabo está oferecendo. O pecado, a mentira, o adultério, a prostituição, a infidelidade, a desobediência. Então a gente precisa ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é você ter Jesus dentro de você, não é nem do lado, é dentro. E aí, meu irmão, você vai vencer tudo. E que coisa maravilhosa, né? O Pedro, depois que recebeu o Espírito Santo, se dispôs a entregar a vida por Jesus. O Pedro do lado de Jesus era forte, estava disposto a ir preso, a morrer. Sem Jesus, o negava. Agora com o Espírito Santo ficou mais forte ainda. Hoje nós temos um privilégio enorme, que não é de ter Jesus do lado, mas ter Ele dentro da gente. Eu quero que nessa oração você peça para o Espírito Santo entrar na sua vida. Eu preparei meu copo com água. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe essa água e todos, meu Pai, que beberem dela sejam abençoados. Coloca, meu Pai, nessa água o teu poder, a tua unção, que em nome de Jesus, meu Pai, pessoas que estão doentes, aflitas, desesperadas, pessoas, meu Deus, que estão nesse momento orando junto comigo e talvez sentindo, meu Pai, um vazio, uma angústia, uma tristeza, possam nesse momento receber o teu Espírito Santo. Meu Pai, que o seu Espírito Santo possa entrar no nosso coração, na nossa vida, porque, meu Pai, longe do Senhor nós não conseguimos nada. Longe da tua presença, meu Pai, nós não podemos chegar a lugar nenhum, a canto nenhum. Sem a tua presença, meu Pai, nós não somos nada. Então derrama da tua presença sobre a vida de todos que estão orando comigo agora. Derrama, meu Pai, o Espírito Santo sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, sobre a vida, meu Pai, dessa pessoa que ora neste momento, pedindo a tua bênção, pedindo o teu Espírito, pedindo a tua presença. Meu Pai, tem gente orando nesse momento aqui agora e dizendo: Espírito Santo, perdoa pelas vezes que eu neguei ao Senhor, pelas vezes que eu errei, porque Pedro, meu Pai, ele chorou amargamente depois de ter negado. E assim, meu Pai, tem gente agora chorando, meu Pai, porque reconhece que em algum momento errou, que em algum momento, meu Pai, foi fraco e cedeu à vontade da carne. Meu Pai, rejeitou a vontade do Senhor. Mas eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor derrame em nós o teu Espírito, que o Senhor, meu Pai, derrame em nós a tua presença, o teu poder. Meu irmão, minha irmã, onde você estiver, receba aí agora a presença de Deus, receba aí agora o Espírito Santo, que Jesus ele venha te envolver, que Jesus ele venha te abraçar, que aonde você estiver, você sinta aí agora a presença de Deus envolvendo a tua vida. Eu estou dizendo em nome de Jesus, receba o Espírito Santo, receba a presença de Deus. Oh, meu Pai,
Em nome de Jesus, eu te peço uma coisa agora. Faz essa pessoa que está orando junto comigo nesse momento, meu Pai, ser abraçada pelo Senhor. Faz, Pai. Faz essa pessoa que está orando junto comigo aqui agora, meu Deus, receber a tua presença, o teu Espírito. Entra nesse coração, entra agora, meu Pai, na vida dessa pessoa, e que o fraco seja forte, que essa pessoa tenha força para vencer o câncer, para lutar pela saúde, para vencer a diabetes, as dores, para salvar o casamento, para ver o filho sair das drogas. Meu Pai, que essa pessoa tenha a tua força para vencer tudo, Pai. Em nome de Jesus, que ao beber dessa água, Pai, que está consagrada e abençoada, essa pessoa receba a presença do Senhor. Quem está doente seja curado agora, livre das enfermidades, do mal, dos problemas. Em nome do Senhor Jesus. Beba da água. Que Deus abençoe. Olha, todos os dias, 5 horas da manhã, eu faço a oração lá nos status do WhatsApp que está aparecendo aí para você. Eu estou fazendo a oração apresentando a Deus o livro dos dizimistas. Estão aqui os nomes, ó. Eu, no último vídeo, li o nome dos dizimistas, hoje eu não vou ler. Mas em todas as orações que eu faço 5 da manhã, eu cito o nome dos dizimistas. Eu leio o seu nome para mostrar para você que eu estou colocando aqui no livro. Por quê? Eu vou subir um monte mais uma vez esse mês, orando pelo dizimista e falando: Deus, todos que estão com o nome aqui no livro precisam prosperar, precisam ter vitória. Meu Pai, eu não aceito o dizimista viver na miséria, com a vida amarrada. Então, de tudo que Deus fizer chegar nas suas mãos, você vai separar o teu dízimo. Eu recebi uma mensagem essa semana ali no WhatsApp de uma senhora que disse assim: Bispo, eu sou dizimista há 5 anos, desde que eu me converti, e eu nunca vi nada na minha vida. Esse mês o Senhor falou para a gente fazer um desafio, e se Deus não abençoasse, não precisava devolver mais. E eu fiz, Bispo, no dia 31 no dia 1º de abril, eu devolvi o meu dízimo. Dia 1º, olha isso, de abril eu devolvi o meu dízimo. No dia 2 de abril, Deus abençoou, eu recebi uma ligação e uma mulher que me devia há mais de 5 meses me pagou. Eu recebi R$9.000, ela inclusive mandou o dízimo de R$900. Tá vendo? Ela viu a importância que tem a gente ser fiel. E detalhe, hoje é dia 3. Hoje é dia 3. Ela fez no dia 1º, no dia 2 ela já viu a resposta chegar, já até mandou o dízimo, eu li o nome dela ontem na oração. Tá vendo? Faz isso, seja fiel no dízimo, manda o seu dízimo, manda a sua fidelidade, Deus vai te abençoar. Porque tem gente que é dizimista há tanto tempo e não vê a diferença. Eu não posso ser dizimista só por ser, eu tenho que ser dizimista e a bênção sem medida tem que estar na minha vida. Peraí, eu vou ser dizimista e não vai acontecer nada? Tá amarrado. Então seja dizimista, faz isso. Eu quero que você faça essa prova, que você faça esse desafio. Porque todo dia eu estou em jejum, orando 5 da manhã por você. E é por isso que aquilo que está travado vai destravar. Ontem também, dia 2, o Mateus me mandou uma mensagem, e ele deve estar acompanhando agora esse vídeo no YouTube, e disse assim: Bispo, eu estava desempregado há mais de 7 meses. Já tinha recebido seguro-desemprego, continuava desempregado, e ontem, dia 2, Deus abriu a porta para mim. Eu já vou começar a trabalhar hoje, que é dia 3, já deve estar até no trabalho agora. Deus abriu a porta para ele. Na carreira dele, naquilo que ele é, que ele gosta de fazer, que é um supervisor de supermercado. Tá vendo? Quem está fazendo o voto está sendo abençoado. Faz, está aparecendo o Pix aí, que é o número de telefone, ou e-mail, ou a conta do Banco do Brasil. Faz nesse, do Socorro da Obra de Deus. Socorro da Obra de Deus. Bispo, eu estava acostumado a fazer naquele outro Pix ou naquela outra conta. Não, faz nessa agora, do Banco do Brasil e nesse Pix aí, tá bom? Que Deus te abençoe, a vitória é sua. Amanhã, 5 da manhã, te espero nos status do WhatsApp, orando 5 da manhã, e também às 18 horas aqui no YouTube. Deus abençoe.